Existe uma guerra acontecendo agora mesmo dentro da sua cabeça. E a maioria dos homens nunca foi treinada para lutar nela. Não é guerra contra pessoas, é guerra contra pensamentos. Os que te dizem que você não é suficiente. Os que reescrevem o passado como fracasso total. Os que sussurram que dessa vez você não vai conseguir. Você trata esses pensamentos como fatos, mas e se eles fossem, na verdade, o inimigo mais próximo que você tem disfarçado da sua própria voz? Hoje, vamos aprender a diferença entre ouvir um pensamento e obedecer a ele. Bom dia, você está no Conexão da Manhã. Eu sou o Carlos Eduardo, hoje é o segundo dia da série Nova Cognição. Ontem, identificamos as fontes que moldam a mente sem permissão. Hoje aprendemos a lutar contra o que já entrou. Bem-vindo ao episódio 2, Levando cativo todo pensamento. A maioria dos homens trata todo pensamento que surge na mente como verdade automática. Se pensou, deve ser real, se sentiu, deve ser fato. Mas a Escritura ensina algo radicalmente diferente. Nem todo pensamento que passa pela sua cabeça merece residência ali. Alguns pensamentos precisam ser recebidos, outros precisam ser presos, interrogados e removidos. A fundamentação de hoje está em 2 Coríntios 10, nos versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Repara na linguagem: armas, milícia, destruição de fortalezas, cativo. Paulo usa vocabulário de guerra real para descrever o que acontece na mente. E o verbo final é levando cativo. Em grego é akimalotizo, capturar um prisioneiro de guerra. Você não negocia com pensamento mentiroso. Você o captura e o submete. A frase levando cativo todo pensamento, todo, sem exceção, implica em algo libertador. Você não é obrigado a acreditar em tudo que pensa. O pensamento acontece, mas a obediência a ele é escolha. Tiago 4,7 completa: Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência, não negociação. O pensamento intruso não precisa ser convidado para ficar. Ele pode ser confrontado e expulso. Hoje, para levar um pensamento cativo, você precisa primeiro interrogá-lo. 3 perguntas aplicadas a qualquer pensamento que perturba revelam se ele é aliado ou inimigo. Primeira pergunta: este pensamento é verdade segundo a palavra de Deus? Não parece verdade? Não. Sinto que é verdade. É verdade, testando contra o que Deus já declarou? Você não é suficiente. É verdade. À luz de Efésios 2:10, que diz que você é obra-prima de Deus. Testar contra a palavra é o primeiro filtro e o mais decisivo. A segunda pergunta: este pensamento me aproxima de Deus ou me afasta? Pensamentos que vêm de Deus, mesmo quando confrontam o pecado, sempre têm o efeito de aproximar. Convite ao arrependimento, não ao desespero. Pensamentos que vêm do inimigo isolam, condenam sem saída, empurram para a vergonha sem caminho de volta.
Condenação te afasta, convicção te aproxima. E essa é a diferença do segundo filtro. Terceira pergunta: este pensamento produz frutos? De que tipo? Mateus 7, 16 e 17. Pelos seus frutos os conhecereis. Se um pensamento sustentado por dias produz ansiedade crescente, paralisia e isolamento, não é fruto do Espírito. Se produz clareza, coragem para agir, paz mesmo em meio à dificuldade, está alinhado com Deus. O fruto do pensamento revela a sua origem, mesmo quando a origem não é óbvia à primeira vista. Guerreiro, você tem autoridade dada por Deus para capturar todo o pensamento que se levanta contra a verdade. 3 movimentos para hoje. Primeiro, identifica um pensamento recorrente que te atormenta. Aquele que volta sempre na mesma forma, no mesmo tom, nomeia especificamente o que ele diz. Segundo, aplica as 3 perguntas a este pensamento. É verdade, segundo a palavra? Aproxima ou afasta de Deus? Que fruto produz? A resposta às 3 perguntas normalmente já revela se o pensamento deve ficar ou ser expulso. Terceiro, pratica a captura em tempo real esta semana. Da próxima vez que o pensamento surgir, ao invés de absorvê-lo automaticamente para ele, diz em voz alta, se puder: esse pensamento não tem autoridade sobre mim. E eu levo ele cativo à obediência de Cristo. A prática repetida transforma a teoria em reflexo. Feche os olhos. Traz o pensamento recorrente que mais te atormenta e entrega ele agora para ser capturado. Pai eterno, Deus cujas armas são poderosas para destruir fortalezas, eu venho em nome desse homem, esse homem que tratou pensamentos mentirosos como verdades automáticas, por tempo demais. Senhor, dá a ele discernimento das 3 perguntas e a coragem de aplicá-las. Ensina-o a capturar todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Ti, isso a submetê-los à obediência de Cristo. Que ele aprenda a partir de hoje que ouvir um pensamento não é o mesmo que obedecer a ele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. 5 estrelas. Escreve nos comentários qual o pensamento recorrente você vai capturar esta semana. Sem precisar detalhar, só a decisão. Siga firme, leva cativo todo o pensamento e domine seu território. Deus te abençoe. Conexão da manhã. Um momento seu com Deus.